nosso terceiro aulão, essas questões ficaram pendentes, beleza, gente? Então, estamos aqui nos segredos do OCP e dessa vez nós vamos tratar um pouco de classes gramaticais e não só isso, vamos tratar também de tipos de discurso. Então, essa sua questão número 9 trabalha em cima disso, tipos de discurso. Olha aqui, questão inteligente, bem interessante do OCP. Então, diz assim, considerando o funcionamento das formas do discurso relatado, analise o excerto adaptado do texto. Tá? O cara fez uma adaptação do excerto e do trecho, né? O excerto quer dizer o trecho, e diz assim, ó, de acordo com Emily Cantois, professora assistente de estudos de mídia da Universidade de Tulsa, nos Estados Unidos, de acordo com ela, vários fatores influenciam nossa escolha por comer. O que está disponível no mercado, o que é conveniente, o que é acessível financeiramente, o que traz boas lembranças, enumera ela para BBC Ideias. Beleza. Olha só então que nesse trecho nós temos vários tipos de discurso envolvido, né? Ou melhor, dois tipos de discurso envolvido. Um discurso direto, que é quando a própria personagem fala, ou no caso aqui não é uma personagem, é uma história, mas é um texto informativo, né? Um texto que fala sobre a questão da saúde, alimentação e também sobre as escolhas que a gente faz no mercado em relação à nossa alimentação. Vários fatores influenciam, diz ela. Quando a gente tem um discurso direto, é marcado por aquelas situações de pontuação que são típicas do discurso direto. Quando a gente era pequeno, lá em Barbacena, como que era o discurso, marcava o discurso direto? A professora falava, Joãozinho, não é assim que você escreve tudo junto e misturado. Você fala assim, Maria disse, 2 pontos, desci uma linha, parágrafo, travessão. A gente usava a travessão para indicar o discurso direto. Inclusive, a gente já tem comentado isso nas aulas, né? Que muitas vezes, quando a gente cresce, fica com essa ideia de travessão é só isso. E você já tem visto comigo, nos próprios aulões que temos feito aqui, que travessão é muito mais que isso. Aqui mesmo, não nesse trecho, mas no outro trecho, vai ter travessão, a gente volta a falar dele. Mas o fato é que não é só a travessão que marca o discurso direto, tá? Mas também as aspas. Nesse caso, olha só essa, como o autor está trazendo para a gente uma citação da reportagem, né? O exercício para nós, o exercício seria um primeiro narrador agora, aquele que está trazendo para a gente a banca, o OCP. O OCP pensou um trecho, um excerto, um trecho de um texto e usou as aspas para dizer que isso aqui foi retirado daquele texto, tá? Lá da revista que foi tirado isso aqui. Mas dentro desse trecho que foi tirado da revista, existe uma citação literal da autora, da tal Emily Cantois, que é esse trecho aqui, ó, marcado pelas aspas simples. Já que eu usei as aspas duplas para indicar que todo esse trecho é uma citação de outro texto, ele usou as aspas simples para mostrar para a gente que isso aqui era a citação da voz da própria Emily falando. Então isso é um marco de discurso direto, o emprego de aspas, por exemplo. Tá? E não só a travessão. E outra coisa importante é que existem os verbos de elocução. Verbo de elocução é quando o autor do texto está ou contando a história, o narrador, né? A voz que fala na narração, aquele narrador, ou o articulador do texto de mídia, uma redação e tal, quando vai apresentar um discurso para valorizar o seu texto, né, de autoridade, de alguém que é conhecido no meio, de alguém de autoridade, ou seja, uma pessoa na formação, aquela formação que vai referendar a tese que a pessoa que escreveu está desenvolvendo, ele usa então verbos de elocução, que são esses: disse fulano, enumera ciclano, respondeu, parará. Isso aí indica para a gente, ajuda a pensar no discurso direto. Só que o discurso direto não é um dono exclusivo desse tipo de verbo. Tá? Também pode ter marcas distintivas de que não é a voz do narrador que está falando, mas ele está emprestando voz ao personagem quando se cria um discurso indireto. O discurso direto é a fala do próprio narrador no texto que ele está escrevendo, mas falando, citando o autor de uma outra pessoa, outro autor.
Qual é o que acontece, por exemplo, aqui no início, ó, de acordo com o N canto A. Essa expressão de acordo com é uma expressão que dá uma ideia para a gente de, a gente já vem vendo isso em outros cursos, você que está fazendo curso paralelo comigo, por exemplo, no módulo avançado, nós estamos agora em orações subordinárias adverbiais, não é isso? Então, ela tem um tipo de oração, que aqui não chega a ser uma oração, mas que dá a ideia de quê? De conformidade. A conformidade é quando eu me baseio num padrão, então, fiz o exercício como o professor ordenou, conforme ordenou, de acordo com as instruções do professor. Veja, existe um padrão que eu estou seguindo. Nesse caso aqui, o padrão é a própria fala da personagem que o narrador está reproduzindo para a gente aqui de uma forma indireta. Quando ele falou bem aqui em cima, de acordo com o M. Lá, professor assistente de estudos, vários fatores influenciam nossa escolha do que comer. Observe que esse trecho, vários fatores, é a continuação disso aqui, ó. De acordo com o M. Lá, vários fatores influenciam nossa escolha do que comer. Mas esse trecho não é o discurso direto. É o discurso indireto, porque são as palavras dela, mas ditas pelo narrador do texto, pelo articulista do texto. De acordo com o fulano, vários fatores influenciam. Quem que disse isso? Foi a Emily, mas não é ela que está falando aqui literalmente. Ela está falando literalmente aqui, ó, a partir daqui. O que está disponível no supermercado, o que é conveniente. Observe que ele fala aquilo que ela disse, mas quando ele apresenta o discurso direto, ele apresenta, no mínimo, as aspas ali, ó. Viu? Quer dizer, dá um destaque, não dá? E depois vem o verbo de elocução. Ele não era ela para a BBC. Ela quem? A Emily Cantuária, está vendo? Então, nesse trecho, vários fatores, nós temos um discurso indireto. Já nesse, que eu grifei em azul, que está aqui em azul, nós temos um discurso direto. Tanto o indireto quanto o direto são teses, são argumentos da autora Emily. Mas nesse trecho não existe o discurso direto, porque é uma adaptação da fala dela no tipo de adjunto adverbial que ele criou aqui, ó, chamado adjunto adverbial de conformidade, que dá essa ideia da conformação de acordo com o que ela falou. Beleza? Agora, é importante perceber que essa parte azul, que é o seu discurso direto, é uma forma que o autor tem desse texto, desse texto de acordo com ele, lá da revista, tem, de explicar mais para a gente isso que ela disse aqui atrás. Vários fatores influenciam nossa escolha por comer. Aí você, e exemplo disso? Então, essa frase, que é o discurso direto dela, não serve para ampliar mais, para explicar melhor aquilo que foi dito anteriormente? O que eu estou falando com você aqui, eu já estou resolvendo com você as questões, você já tem acesso às questões, certo? Então eu já estou respondendo de outra forma, para você já vir comigo na resposta. Então vamos à resposta? Olha só. O trecho vários fatores influenciam nossa escolha do que comer, reproduz literalmente as palavras da pesquisadora? Não, não é literalmente, né? É um discurso direto. Ela diz que vários fatores influenciam nossa escolha do que comer. Uma forma de entender desse jeito aqui, ó, seria mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, ó. Não é o discurso direto, é o indireto. No indireto, nós vamos ter possibilidade, por exemplo, não sempre isso, aqui, por exemplo, não está acontecendo isso, aqui, de acordo com, aí, vários fatores influenciam, né? Mas se eu disser assim, ela diz, esse diz aqui, ó, é o nosso verbo de elocução. Esse diz é o nosso verbo de elocução, e esse que aqui é a conjunção integrante. Isso é muito comum, te falo isso na parte teórica de apoio, você pode olhar, para criar um discurso indireto, usando a conjunção integrante de uma oração que complementa o verbo. Tecnicamente, falando sintaticamente, nessa adaptação que está aqui em cima do discurso indireto, você tem uma primeira oração, a oração principal, tem esse verbo dizer, que é transitivo direto, é o nosso único exemplo de verbo de elocução também, que apresenta a fala da personagem, só que não dita pela boca dela literalmente, e esse que é vários fatores é a fala dela, só que na boca do narrador, do articulista, parecido com o que está aqui em cima. Segundo ela, vários fatores influenciam, é a mesma coisa. Só que aqui nós temos uma oração objetiva direta, uma oração com função de complemento objetiva direta,
complementando o verbo dizer. Essa é uma estrutura típica do discurso indireto, o que não quer dizer que seja exclusiva. Ali, por exemplo, nós criamos um discurso indireto dentro de uma adjunta adverbial de conformidade. Mas tanto aqui em cima quanto aqui embaixo seriam formas de você perceber que não são citações na íntegra dela, não é literal, é adaptado daquilo que ela disse. O que é literal é o que está entre aspas. Entre aspas é aquilo que é literal, que saiu da boca da N, tá? Então a letra A está errada. Não tem o discurso direto. Ele está falando isso. E o trecho reproduz literalmente, isso seria discurso direto. Literalmente, são os exemplos que ela dá em seguida. Então a letra A está errada. Beleza? Letra B. As aspas simples indicam que o trecho foi relatado por meio do discurso indireto. Mentira, por meio do discurso direto. Nesse contexto, com o objetivo de trazer um argumento de autoridade. Realmente, traz um argumento de autoridade quando você cita a própria personagem, o próprio especialista ali na área, falando. Mas o que está aqui atrás está errado. Ó. Não é discurso indireto. Indireto seria se eu dissesse assim: ela faz perguntas sobre o que está disponível no mercado, o que é conveniente, o que é acessível financeiramente, o que traz boa lembrança. Isso é uma forma indireta de dizer o que ela falou. Tá? Então a letra B está fora também. Está errado. Beleza? Vai acompanhando. Seguindo. O trecho do discurso direto, que é esse aqui que está entre aspas, ó, você não tinha minha marcação mais, né? O trecho do discurso direto tem por objetivo detalhar informações sintetizadas anteriormente. Detalhar a informação sintetizada anteriormente. A informação sintetizada anteriormente é essa parte aqui, ó, do discurso indireto dela. Vários fatores influenciam. Isso aqui não está sintetizado. Aí ela vai enumerar para nós alguns desses. O excerto, não, o trecho do discurso direto tem por detalhar as informações. E claro, não é só isso, também pode ter mais coisa aqui que vem na sequência. Mas isso aqui já dá ideia para a gente, que está detalhando quais são esses vários fatores. O que está disponível no mercado é um dos fatores. O que é conveniente é outro. O que é acessível financeiramente? O que traz boas lembranças? Viu? São detalhamento dos vários fatores. E isso está como? No discurso direto. Então, segura a letra C. Essa está certa. Letra D, não é E, né? Não, deixa eu ver. Agora não consigo ver. Deixa eu ver. Acho que é só letra. Não, é letra. Desculpa, letra E. Esqueci. Tem letra D também. Calma, vou deixar a letra depois. É que a letra D vai falar do indireto no livro, né? Tá. O excerto citado é construído apenas por meio do uso do discurso direto? Não, tem um discurso indireto aqui também. Relatando fielmente as palavras da pesquisadora citada. O discurso direto retrata fielmente as palavras da autora citada. Mas o indireto está na própria narrativa, na própria argumentação, no autor do texto da revista, de onde foi tirado esse trecho. Então não tem só discurso direto, também tem discurso indireto. Beleza? E finalmente a letra D, muito boa. Então a resposta é a letra C. Tá? Vamos confirmar por que a D está errada. Letra D. A expressão enumera ela refere-se a Emily Cantuar. Sim, refere-se a Emily Cantuar. E aparece após o trecho relatado por meio do discurso indireto livre. Enumera ela, aparece depois do trecho relatado por meio do discurso direto, não indireto livre. Professor, a propósito, o que é o indireto livre? Então, é muito importante que você, ao resolver essa questão, dê um apoio, dê uma lida no material teórico que está no nosso grupo, que eu postei antes do bolão, está lá no material teórico, apoio teórico, quando eu explico para você os discursos direto, indireto e indireto livre. O indireto livre não tem nenhuma marca de elocução. É a fala do personagem na íntegra, só que misturado no meio da fala do narrador, do articulista, diferente do que aconteceu aqui em cima. De acordo com o Emily Cantuar, vários fatores influenciam. Você sabe que foi ela que disse isso, só que não está na íntegra, está de maneira indireta. Mas quando é o discurso indireto livre, a fala é da pessoa, do personagem. Só que está no meio da narrativa e você meio que mistura os dois. Se a pessoa não estiver atenta à leitura
e ler rapidinho, parece que é só o narrador que está falando. Mas você percebe uma voz diferente, que é a voz do personagem dizendo, no meio da fala do articulista. Tá? Então é o seguinte, então é aqui, ó. Então Paulo, esse exemplo tem inclusive no seu apoio material de apoio. Então Paulo corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim, isso tinha de acontecer. Ó, isso aqui é fala dela, é o discurso direto. Só que não está com as marcas de locução, não tem as marcas de locução, ó, sem verbo de locução, sem sinais de pontuação ou conjunção integrante, se fosse um discurso indireto, não tem marca nenhuma disso, tá vendo? E aí volta a ser o narrador, ó. Então Paulo corria o mais que podia para resolver a situação. Novamente, isso tinha de acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo de resolver aquela confusão. Voltou a ser o narrador, tá vendo? Agora termina com ela. Tomara que não consiga. Eu quem? É o narrador que está falando isso? Não, é a Paula, a própria Paula, está vendo? Então esses dois trechos em azul são um discurso, representam um discurso indireto livre, que é falar personagem, no meio da narrativa, sem nenhum desses sinais aqui, nem pontuação, nem conjunção integrante, nem verbo de locução. A pessoa tem que estar muito atenta a isso. Beleza? Então, no final, a resposta realmente é a letra C. Muito boa essa questão, né? Muito boa. Gostou? Então, se prepare que agora vem outra questão muito interessante, a nossa 10, que vai tratar de figuras de linguagem. Bora lá? Então, bora!